Boa tarde, mais uma quarta-feira, 13 horas, em nosso Momento Espírita. Hoje eu trouxe uma página aqui para a nossa reflexão, vamos ler um pouquinho dessa página. É uma live curtinha, é uma live de meia hora, então espero que vocês participem conosco. O nome da página é Bom Ânimo, é algo que nós... essa página que faremos hoje, do livro Escalada de Luz, pelo Jerônimo Mendonça, a página intitula-se Bom Ânimo. Bom ânimo é algo que nós precisamos a cada dia, né? Levantar da cama, sair daquele processo muitas vezes depressivo. Então, bom ânimo é algo muito importante para que nós possamos viver. É o que Freud chamava de força libidinal, né? Então as pessoas confundem, acham que Freud só falava de sexo. Gente, a libido é uma força que movimenta a gente. Eu lembro de uma analisanda, né? Nós trabalhamos com psicanálise, inclusive social, temos essa missão. Eu lembro de uma analisanda que ela, certa feita, tomou uma medicação para aumentar o seu desejo, né? A libido. E ela me disse o seguinte: olha, Ednei, eu hoje tenho o prazer de colocar a mesa de café. É isso que Freud está falando, essa força libidinal que levanta a gente da cama, que faz com que você namore, que faz com que você saia com os amigos, que faz com que você faça uma faculdade. Isso que é força libidinal que o Freud falava. Esse é o bom ânimo que nós vamos falar hoje aqui. O bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus. Então, ânimo, o animar, a alma, né? Nós precisamos ter no dia a dia essa força da alma para nos mantermos vivos. Eu vou começar a ler a página para que nós possamos discorrer sobre esse tema. Bom ânimo. Não te deixes abater pelo assalto do desânimo. Vale-te da oração como poderoso recurso a suplementar-te as forças e apega-te ao trabalho com mais coragem, buscando sempre o mais além. Oração e trabalho. Oração e trabalho. Orar e vigiar, como Paulo já ensina lá no Novo Testamento. Obrigado pelos likes. Quem puder, gente, dedinho na tela aí. Estamos falando hoje sobre bom ânimo, como nós podemos desenvolver e estimular, né, esse bom ânimo que é tão necessário para a nossa vida. Temos aqui uma pergunta, deixa eu ver se consigo entrar. Meu pai faleceu há 15 anos, vítima de um câncer. Ele fumava muito e não era muito apegado. Tá, deve continuar, o sábio deve continuar depois, porque não completou, né? Então, vamos lá. O Jerônimo Mendonça aconselha oração e trabalho. Oração e trabalho. Oração para nos ligarmos aos mentores, aos guias espirituais que todos nós temos, aos espíritos superiores, né? E trabalho para manter a mente ocupada. Fazer a caridade, eu não sei se todos aqui que estão assistindo já experimentaram, mas fazer o bem ao próximo, seja o bem material ou seja a caridade moral, um conselho, um ombro amigo, nos deixa com uma sensação de dever cumprido. Isso é um antídoto contra o desânimo, né? Ao sábio aqui, eu acho que já vi ele dentro do carro, num carro que ele tinha, que até hoje eu tenho guardado. Será que tem como ser verdade? Olha, sábio, se o espírito do seu pai ou qualquer outro espírito que desencarna é muito apegado aos bens materiais, ele pode ficar apegado sim à sua residência, aos seus bens. Pode. Por isso a importância de se levar o nome do desencarnado para uma reunião mediúnica. Aliás, eu tenho aqui uma rede vizinha, Telegram, e lá vocês podem entrar, né? Cortes Espíritas Oficial, e deixar o nome lá do desencarnado e pedir oração, nome e data que desencarnou, tá? Porque muitos espíritos são realmente apegados à matéria e custam a dar desenvolvimento à sua vida espiritual, né? Eu senti a presença dele, sabe, amigo? E esse carro era muito apegado. Pois é, então pode ser que seu paizinho esteja muito apegado ainda ao carro. Leve o nome dele para o centro espírita, vai lá no endereço que eu te dei do Cortes Espíritas Oficial no Telegram, deixa o nome dele completo e a data de desencarne, que eu mando para a reunião mediúnica.
Todo dia eu lembro dele, penso nele, enfim, muita saudade. A saudade é algo muito positivo, né? A gente não pode ficar lembrando o desencarnado querendo trazê-lo de volta. Não, mas a saudade é positiva. O espírito saber que você é querido, chorar, aquela choro de saudade. O desespero é que não faz bem ao desencarnado, né? O que tem em minha vida? Estou muito mal esses dias. Então, Sônia, bom ânimo é a página de hoje. Qual o antídoto para o bom ânimo? Segundo o Jerônimo Mendonça, trabalho no bem, oração, orar e vigiar. Fazer o bem ao próximo nos dá uma sensação de dever cumprido. Quando eu termino essa live aqui, eu fico com a sensação de dever cumprido. Quando eu termino um atendimento de psicanálise, eu fico quando vejo que o analisando saiu bem, eu fico com a sensação de dever cumprido. Também é uma atividade no bem, mesmo porque o nosso atendimento de psicanálise é social. Está democratizando a psicanálise. Então, primeira coisa, companheira Sônia, verifica quanto tempo você está com esses sentimentos, né, com esses desânimos, se tem qual é a origem, qual é a fonte, procura uma terapia, né, se for o caso. Nós da APS temos um preço social, você pode nos procurar aqui no meu perfil, tem o WhatsApp para assuntos de psicanálise, marcar consulta, marcar entrevista. Nós temos que ver o que está causando esse desânimo. Antídoto, terapêutica espírita, oração e trabalho no bem. Terapêutica do homem, terapêutica aqui para nós mortais. Medicação quando necessária, e terapia, para poder elaborar esse sentimento, né? Sonhei um dia que ele estava vindo até mim dentro de uma caminhonete, pode ser, tão sábio, pode ser sim que seu paizinho esteja ainda preso aqui, né? Pode ser, né? Ou que não esteja preso, depende, porque os espíritos também vêm nos visitar, né? A espiritualidade, os espíritos que desencarnam, meu pai de vez em quando está aqui, em nossa residência, minha mãe vê, as pessoas, minha esposa sente, então é normal, minha esposa vê a mãe dela de vez em quando aqui dentro da nossa casa, desencarnou bastante tempo, mas são as visitas dos nossos entes queridos, né? Recorda-te de que és um espírito imortal e que a vida não cessa em parte alguma. Viver é um imperativo da vida. Nós somos seres imortais, gente. A vida não vai terminar. Mesmo com a morte do corpo físico, obrigado pelos likes. Vamos lá, vamos tentar chegar a 5 mil aí. Mesmo com a morte do corpo físico, a vida continua. Nós somos seres espirituais, né? Estamos nessa vida para aproveitar, gozar a vida, ser felizes, fazer o bem, crescer espiritualmente. Por mais dolorosa pareça a jornada, continua avançando na direção do alvo divino com a bússola sublime do Evangelho, né? Ler o Evangelho, ser uma boa pessoa. O que o Evangelho promove em você? Ser uma boa pessoa. Seja espírita, católico, evangélico, a boa nova de Jesus faz com que possamos ser pessoas melhores. Um patrão melhor, um funcionário melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor. É isso que o Evangelho faz. Aqueles que abandonam o campo de luta, anestesiando-se na inércia, serão constrangidos mais tarde a se movimentarem pelo impulso da dor. É aquela pessoa que escolheu a inércia por uma questão psicológica ou por uma questão de postura mesmo, escolheu não fazer nada por ninguém, não fazer nada nem por ela mesma. O futuro acaba cuidando dessas pessoas através da dor. Se a pessoa não faz pelo amor, vem a dor, né? Isso é educação básica, né? Tem o castigo, né? Mas o castigo entre aspas, né? O Deus não castiga ninguém. Mas a própria pessoa procura esse castigo entre aspas, porque ela não se dedica a ninguém, não se dedica nem a ela própria. Aí vem a dor. Quando chega no final da vida, ou quando chega numa idade avançada e olha para trás, caramba, não fiz nada, não tenho amigos, não tenho mulher, não tenho filhos, não tenho... Sabe, a pessoa fica naquela situação bem difícil, porque não construiu nada, ficou na inércia. Amigo, o que você Igona, né? O que você recomenda para eu tirar um obsessor? Não tenho como ir ao centro para tomar passe agora. Veja, qual o caminho para você se livrar de um processo obsessivo? Oração, já está falando aqui no texto, e prática no bem. Oração e prática no bem já deixa você... Por que é a obsessão? O espírito está aqui, você está aqui. O espírito chega na sua mesma faixa e começa ali
imputar ideias que vai fazer com que você fique mal, né? Ideias de tirar a própria vida, ideias de brigar com alguém, ideias de largar o emprego, ideias para você... enfim, ele vai lhe imputar ideias que naquele momento vão lhe fazer mal. Se você está aqui, ele não consegue chegar na sua faixa vibratória. Como você fica aqui? Sai daqui e fica aqui. Pensamento no bem, oração, assistir uma palestra, tomar um passe, mesmo que seja online, né? E cuidar do seu psicológico. Porque, veja bem, as pessoas me perguntam, gente, dedinho na tela aí, vamos curtir a live. As pessoas me perguntam, como que você, psicanalista, vê o processo obsessivo? Claro que na clínica psicanalística a gente não trabalha com religião. A gente pode aproveitar a religiosidade da pessoa para ajudá-la. Beleza, isso aí não, incontestável, a gente pode fazer isso. E eu faço isso. Mas nós não trabalhamos com religião X ou Y. Eu atendo o evangélico, eu atendo o católico, eu atendo o ateu, eu atendo o pessoal da Quimbanda, eu atendo o espírita, eu atendo qualquer pessoa. Então, a obsessão tem a ver com o estado psicológico? Pode ter. Igona, né? Pode ter. Se você está num estado depressivo, o obsessor ele pode cada vez mais atuar nesse estado obsessivo seu. Desânimo, lhe imputando ideias de desânimo, de morte, de tristeza. Ele fica lá no seu ouvido, você já está no processo depressivo. Se você trata a depressão quando necessário, medicação e sempre terapia, você começa a sair daqui, ó. Você começa a sair daqui e ele começa a não conseguir mais te atingir. Porque você está saindo. Obsessão, angústia, depressão, angústia, ansiedade, tudo. Os espíritos podem aproveitar disso? Claro que podem, e é isso que eles fazem. Tem uma história lá de um espírito que queria... Uma história famosa de um obsessor que queria derrubar, matar, acabar com a vida do seu alvo, da sua vítima, e não consegue de forma alguma. O sujeito era bom marido, era bom colega de trabalho, era bom vizinho, era uma pessoa do bem, e ele não consegue de jeito nenhum. Aí ele vai lá no obsessor chefe, né, no mais graduado, porque existe escola de obsessores aqui em regiões umbralinas, né? Existem espíritos especializados em fazer obsessão. Existe isso, só vocês lerem nas obras espíritas, esse é um fato. Então um obsessor mais graduado, mestre, fala assim, não, ele tem uma fraqueza, todos nós temos uma fraqueza. E quando você não cuida dessa fraqueza, o espírito pode pegar esse lado aí e lhe obsediar. Qual era a fraqueza do sujeito? Era o time de futebol. Obrigado pelos likes, vamos lá pessoal, dedinho na tela. O time de futebol era a fraqueza do sujeito. Ele ficava extremamente irritado quando o time perdia, entrava no processo de depressão. E é aí que você vai pegar ele, diz o obsessor-chefe. É aí que você vai pegar esse sujeito. O time dele perde um campeonato, o sujeito entra naquele estado depressivo e o obsessor vai lá em cima, ó, com tudo. Ah, a vida não presta, eu tenho que morrer, meu time perdeu, isso não é possível. Conclusão? O sujeito se joga de um viaduto. Acabou. Por quê? Porque ele não tratava essa parte dele de irritabilidade, de depressão, quando era necessário. Ele ficava depressivo e se irritava, brigava se o time perdesse. Então o obsessor vai aproveitar. Se você é uma pessoa ansiosa e não faz tratamento, o obsessor pega você ali. Depressão? Pega você ali, né? Então o espiritismo também pode esclarecer isso, a psicanálise. Eu que sou psicanalista espírita sei disso, né? Quando o meu paciente é espírita, a gente até dá uma orientação, né? Trabalhinho bem, né? Como é que tá aí? Tá ajudando algum orfanato? Tá ajudando alguém? Tá indo numa palestra? Tomando passe? Por que essa depressão? Qual é a origem dessa depressão? Vamos lá, na infância, vamos lá, na juventude. Então, você ataca você se ataca no bom sentido, né? Você vai no ponto ali, que é a depressão, você vai pesquisar tanto passado quanto presente, e, né, da onde vem esse estado depressivo, né? Tenho muita saudade do meu esposo, choro todo dia achando que ele vai voltar, faz 2 meses, então você está no momento de luto, né, Joselma, né?
Tá no momento de luto. É isso aí, luto é isso. Luto é chorar. Ó, tem uma pergunta boa aqui da Ana Paula. E quando o obsessor está vivo? Depois eu falo. Então, assim, o que é o processo de luto? É chorar, não se conformar no início, culpar todo mundo, culpar a Deus. Isso é o processo de luto, que você tende a melhorar. Se não melhorar depois de um ano e algum tempo, aí a coisa já desandou, né? Aí tem que procurar uma terapia. Nós também somos terapeutas de luto, nós trabalhamos isso também, né? A APS, gente, deixa eu divulgar. A APS, Atendimento Psicanalítico Social e Online, né? Você vai pagar um preço muito pequeno para ser atendido, para cuidar da sua saúde mental. O telefone está aqui no meu perfil. E quando o obsessor está vivo, pergunta a Ana Paula, né? Aí é complicado. Gente, não sei se vocês sabem, deixa eu só completar aqui da Joselma. Joselma, queria saber se ele está bem. Nesse momento, é você que precisa estar bem. Deixa que do outro lado tem gente que vai cuidar dele. Pode confiar. Do outro lado tem o pai que já desencarnou, que recebe. Tem a mãe que já desencarnou, que recebe. Tem a vovó que já desencarnou, que recebe o desencarnado. Tem parentes de outras vidas que ficaram lá e vão receber o seu esposo. Não se preocupa nisso. O que você pode fazer por ele? Oração. Né? Oração e tentar cada vez menos se desesperar. Está muito recente ainda. Tenta fazer oração, confia em Deus. Confia que lá do outro lado tem muita gente ajudando o desencarnado. Eu sei que é difícil, deve ser muito difícil. Né? O processo de luta é muito difícil. Mas confia. Nós espíritas temos essa confiança de que do outro lado tem pessoas que vão nos ajudar. Tem pessoas que vão nos receber. Ninguém morre sozinho. Vamos lá. E quando o obsessor é encarnado? Existe isso, gente. Existe a obsessão de encarnado. Vamos lá. Existe a obsessão de desencarnado para encarnado. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. Existe a obsessão de encarnado para encarnado. E existe a auto-obsessão também. O sujeito pode entrar numa de auto-obsessão. É aquela ideia fixa. Eu ontem mesmo estava conversando isso com uma analisanda, que está nessa ideia fixa de melancolia, de autodestruição. Isso é obsessão, auto-obsessão. E a gente vê isso dentro de uma clínica psicanalítica. E aí tem que tentar trabalhar com o sujeito uma forma dele trazer sua libido de volta e viver. Força libidinal, desculpa a palavra, tesão de vida. Isso que não é só relacionado ao sexo, a libido. É relacionado a você levantar e trabalhar, levantar e ter ânimo para ir num jogo, assistir um jogo de futebol, levantar e ter ânimo para namorar, levantar e ter ânimo para ir à faculdade. Obrigado pelos likes. Isso é a libido. Então você vai trabalhar com o sujeito na clínica uma forma dele sair desse luto, né? Vai viver, na verdade, o luto na clínica, mas de uma forma mais saudável. Ele vai sair desse luto num tempo menor. Tem pessoas que chegam para mim de luto com 2 anos, 3 anos de luto. A gente chama de luto difícil, alguns de luto patológico. Então nós precisamos, na clínica, envolver esse sujeito, né, de uma forma que ele descubra também por que é tão difícil para ele sair desse processo. 2 anos de luto. Ou então terminou uma relação amorosa, que também é um luto. Por que é tão difícil sair? Por que está se martirizando, trazendo a culpa para você? Quando a questão não é culpa. São duas pessoas que, felizmente, não deu certo. Então, mas a culpa é minha. O sujeito traz a culpa para ele. De onde vem isso? Aí você vai pesquisar na vida da pessoa. Esse processo de trazer a culpa para si mesmo vem lá de trás, da infância ainda. Né? Ou até mesmo da relação edípica, pai, mãe e filho. Mas é assim, a psicanálise vai investigar isso. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Gente, mais perguntas? Vamos continuar aqui na leitura. Agora vamos terminar aqui. O maior desencanto daquele que tira a própria vida, não posso falar o nome, é o de saber-se rejeitado pela morte. Quando o sujeito comete aquele ato que eu não posso falar aqui, que vocês sabem qual que ato eu estou falando, ele tem uma desilusão porque ele se acha rejeitado pela morte. Porque ele queria matar a dor. E chega do outro lado, a dor continua ampliada. E aí aumenta também no sentido de que o que essas pessoas na reunião mediúnica mais fazem? Eu vou falar para vocês. O que um espírito desse, quando baixa na reunião mediúnica, eles mais fazem? Pedir perdão aos seus parentes. Ao papai, à mamãe, ou então é o filho que pede perdão à mãe.
porque eles percebem que do outro lado a dor continua e eles acabam prejudicando quem está aqui. Ele magoou, ele acabou com a vida de quem está encarnado. Então eles pedem muito perdão numa reunião mediúnica. Porque essa pessoa que tira, né, a sua própria VIDA, não posso falar senão a live cai, ele percebe ao chegar do outro lado que a vida continua, a dor não passou, aumentou porque ele cometeu esse ato e prejudicou outras pessoas que aqui estão encarnadas. Como saber que fomos em vidas passadas? Já valo, só um minutinho aqui. Não te deixes, pois, vencer pelas sugestões mórbidas do desânimo. Não se deixe convencer pelas sugestões mórbidas do desânimo. Ore, participe de uma atividade espírita, participe de uma atividade cultural, saia de casa, vigiai e orai, né? Tem reuniões online hoje, nós fazemos toda quarta 1 hora, tem outros grupos que fazem reuniões. Se você entrar lá no meu Telegram, Cortes Espíritos Oficial, lá eu divulgo reunião toda semana. Participe, tem o passe à distância. Participe, não entre, não se deixe cair no desânimo. Mas se mesmo assim estiver difícil, procure uma terapia, seja ela qual for. Tá? Lembra-te de que não existe noite que o sol não desfaça. Em cada alvorecer de novo dia, sempre após uma noite, o sol está lá brilhando. Então nós temos sempre outras oportunidades. Vacina-te contra esse mal terrível no ponto-socorro da caridade. Amor ao próximo, fazer o bem, é uma forma de você se vacinar contra o desânimo. Vamos lá. Quero saber como saber o que fomos em vidas passadas. Ronilda, o esquecimento da reencarnação é uma bênção. Porque nós não fomos grandes coisas. Na maioria das vezes nós não fomos pessoas flor que se cheire. Nós não fomos essas pessoas tão boazinhas. Cometemos erros enormes. E fica muito difícil você saber que o seu filho, a sua esposa, seu pai ou sua mãe foi de repente um inimigo, foi de repente um desafeto de outras vidas. O restabelecimento dessa relação vai ser muito difícil. Então, por isso que os espíritos falam que o interessante é esquecer as suas vidas passadas, tá? Meu pai faleceu de Covid 2 anos. Será que ele recebeu o meu esposo lá? Pode ser, com certeza. Se eles eram espíritos, né, afins, tinham lá uma amizade, com certeza. Porque o que vale na espiritualidade também é afinidade, né? É afinidade de você vai encontrar com quem você é afim. É igualzinho aqui na Terra, gente. Você não vai numa festa que tem pessoas que você não é afim, que você não goste. Na espiritualidade a mesma coisa, né? Você se junta com aqueles que você tem afinidade. Então é isso, gente. Terminamos a nossa live aqui de 30 minutos, toda quarta-feira. Vocês me acham no YouTube, Cortes Espíritos Oficial também. Lá tem muitas lives que eu faço também e vou publicar. Vocês me encontram no Telegram. É tudo Cortes Espíritos Oficial, as redes vizinhas. Todas Cortes Espíritos Oficial. E a psicanálise, né? APS, Atendimento Psicanalítico Social. Vocês me encontram aqui no TikTok, Ednei Mesquita PSI. Ednei Demudo, Y no final, Mesquita PSI. O telefone para marcar consultas e fazer entrevistas sem compromisso está aqui em meu perfil. É um valor muito abaixo do mercado. Essa é a nossa missão. Temos psicólogos, psicanalistas para atender a todos vocês, democratizando a saúde mental, que é uma coisa muito difícil de se fazer hoje no Brasil, né? É tudo muito caro, mas a APS, né, e os nossos profissionais estão aí com essa missão. Um abraço a todos vocês, prática no bem, oração, caridade, bom ânimo.